Muito obrigada a todos, à plateia. Cumprimento a todos na pessoa da nossa magnífica reitora, que ainda não tinha tido o prazer de cumprimentar, e os meus colegas de painel. A minha intervenção vai ser o mais breve possível, tenho o cronómetro a contar e, portanto, aquilo que eu vos trago hoje tem que ver basicamente com a era global, com a segurança alimentar. A alimentação é um tema crucial em todo o mundo, com impactos multidimensionais, quer quanto à mitigação dos riscos associados ao consumo de alimentos, quer mesmo quanto à suficiência e acesso dos mesmos que permitam suprir uma necessidade básica. E, portanto, trago-vos a crucialidade da alimentação, os conceitos de segurança alimentar e de suficiência alimentar e insegurança alimentar e insuficiência alimentar, em que decorrem do food safety e do food security, as vulnerabilidades das cadeias de abastecimento e como é que os alimentos podem tornar uma arma, aquilo que é a importância de terem sido consignados 2 dias dedicados, um como Dia Mundial da Alimentação e o Dia Mundial da Segurança Alimentar, a importância da biodiversidade e, nos dias de hoje, a Isabel trouxe-nos logo na intervenção inicial como é que é a leitura da segurança alimentar aos olhos do chat GPT e do Open da inteligência artificial. Portanto, é consensual, de facto, denominar a era global como o período atual da história em que o mundo se encontra interoperado, interconectado, fruto da revolução da tecnologia das comunicações e, portanto, tudo isso leva a que as pessoas, os bens, as mercadorias, tudo se conecta e, de facto, há inúmeras tendências que nos mostram, de facto, o comércio mais globalizado, a migração em massa, a disseminação das tecnologias de informação, as mudanças climáticas e a crescente interconexão, de facto, entre as várias dimensões. A proteção de facto, do ativo global que é a alimentação é fundamental e é por isso que nós temos um ordenamento jurídico que é baseado na ciência e é baseado no risco. E isto porque só se permite consignar um alimento se ele for seguro. E se não for seguro, ele não é, de facto, considerado alimento. E isto é, de facto, verdadeiramente relevante porque nós temos que assegurar a todas as pessoas que os alimentos sejam nutritivos, saborosos, que tenham um preço justo, haja um acesso a esses alimentos e que os mesmos, acima de tudo, sejam sustentáveis e seguros. E por isso há aqui conceitos base que são fundamentais do food safety enquanto segurança, risco de microbiológico, físico, químico e o food security quanto ao acesso aos alimentos em suficiência, nutricionalmente equilibrados e de forma segura. E isto, de facto, é bastante relevante porque a alimentação é a 4ª causa de morte em Portugal. Nós importamos 73% dos alimentos que comemos e mais. Permitam-me a expressão, nós somos uns selvagens porque se todos comessem como nós consumiríamos 2,3 planetas Terra. E aquilo que decorre daqui é, os dados, infelizmente, vão cada vez sendo mais preocupantes. Nós temos 1 milhão de pessoas com diabetes. Em 10 anos, os custos com a saúde triplicaram, nomeadamente em Portugal, mas isto não é, infelizmente, estamos bastante acompanhados pelo mundo. Nós temos 3 milhões de pessoas com doenças de hipertensão arterial e temos quase 6 milhões da população que está obesa ou pré-obesa. E, portanto, isto leva a que a cultura da prevenção é cada vez mais importante e perceber que, de facto, não podemos consignar apenas 1% para a prevenção para depois gastarmos 10% do orçamento a curar. E, portanto, não podemos andar sistematicamente a correr atrás do prejuízo. Como o tema é da leitura dos livros, eu trago-vos aqui o Livro Verde, em que o Livro Verde são tentativas de compromisso, normalmente
como arranque de grandes medidas do ponto de vista governamental para normativizar determinado tipo de setores. E, de facto, nós temos o Livro Verde, com os princípios gerais da legislação alimentar da União Europeia, que nasceu em 1997 e que tinha vários objetivos, mas muito focados em garantir um nível elevado de saúde à população europeia. Daí levou a que no ano de 1999, nós tivemos o livro branco, em que este livro branco já vem no seguimento das crises da alimentação que todos conhecemos, ao nível da BSE, das dioxinas, por aí fora, que puseram de facto em evidência as várias lacunas, os gaps da falta de interconectividade, da falta de ligação entre aquilo que são a realidade das pessoas e tudo aquilo que são os normativos. E, portanto, este livro branco levou a Comissão Europeia a promover um nível cada vez mais elevado de segurança alimentar e de saúde pública nos consumidores. E tem aqui uma pedra de toque fundamental, que foi precisamente instituir a EFSA, a Autoridade Europeia da Segurança Alimentar, no sentido de garantir que, de facto, houvesse uma avaliação do risco e uma comunicação do risco aos consumidores, a comunicação para os consumidores e para os gestores e a avaliação do risco no sentido de os gestores poderem fazer uma mitigação de acordo com os recursos existentes. E, portanto, este livro traz, de facto, consigo um conjunto de ações necessárias para completar e para modernizar a legislação da União Europeia face àquilo que eram os grandes desígnios. E eu, de facto, aqui trago-vos escrevi aqui no livro branco do nosso professor Mário Filipe, em que traz no seu texto dos aspectos de política de língua e gestão linguística, reparem como isto se pode adaptar tão bem à língua da segurança alimentar, à língua comum da alimentação, em que a língua tem a mesma particularidade de agregação e expressão patrimonial extremamente relevante. É o veículo pelo seu poder explicativo para dizer quem somos, como fazemos, como vemos o mundo e o pensamos, porque construímos e o que é que produzimos. Pela língua da segurança alimentar, permite-me eu dizer, explicamos e chegamos a muitas culturas. Pela mesma língua falam muitas culturas. A sua variedade é a sua riqueza e o seu futuro. E eu parece-me que era feliz, de facto, fazer esta ligação de como, de facto, a segurança alimentar não está assim tão desconectada dos livros e da importância da literatura e de toda a temática que nos traz hoje. Estes livros trazem, portanto, este livro branco traz, portanto, uma abordagem global, integrada a toda a cadeia alimentar. A cadeia alimentar funciona num contínuo, desde a produção, passando pela produção, transformação, distribuição, até ao consumidor, à mesa do consumidor. E, portanto, traz-nos, de facto, um conjunto de medidas coordenados e integrados que permitem acautelar que este framework seja, de facto, verdadeiramente relevante. Em termos nacionais, nós podíamos pensar que, de facto, há também a necessidade de estes livros serem consubstanciados em políticas de segurança alimentar muito mais globais e integrados, porque não podem ser desenhados de forma isolada. E eles têm que partir estas políticas com base naquilo que são os grandes desígnios europeus da estratégia do prado ao prato, do Pacto Ecológico Europeu, e sempre assente no espírito One Health, de uma só saúde, integrada em todas as políticas da saúde das plantas, da saúde dos animais, do ambiente e de nós próprios. E isto é fundamental nós pensarmos que, de facto, temos que atender a fatores como a organização do território. Se nós vamos descentralizar ou se vamos centralizar as competências na área das políticas de segurança alimentar, atender às estratégias de promoção daqueles setores que têm vocação exportadora. Nós temos o vinho, o azeite, inúmeros programas. A questão da educação, que é fundamental. Os programas de educação vão convergir com aquilo que é a mitigação dos dramas em relação à percepção do risco por parte dos consumidores.
Há também preocupações, naturalmente, com a sustentabilidade ambiental. Cada vez mais nós temos que perceber que aquilo que foi consignado nos Acordos de Paris e nas COPs que se vão suceder, nós temos que atender à biodisponibilidade da água, ao empobrecimento dos solos em matéria orgânica e temos que fazer isto de forma articulada, integrada, conectada com aquilo que é o território, com as políticas relativas à política agrícola e à legislação fundiária e, por fim, naturalmente, linkar isto tudo no sentido de uma maior circularização da economia, em vez de termos uma economia linear que cada vez mais nos convoca a necessidade de combater o desperdício alimentar, que, como todos sabemos, chega a ser desperdiçado 1/3 daquilo que é produzido em toda a cadeia alimentar. Esta framework seria uma framework em que nós vemos, desde o início do estabelecimento daquilo que são os normativos e que nasceu do livro da segurança alimentar do livro branco, mas não vos vou estar a amassar com... Desde logo nasceu com o SPSS em termos mundiais, consignando aquilo que são as bases da ciência e do risco com a avaliação, a comunicação e a gestão, e depois em termos comunitários todo um ordenamento jurídico que promove, de facto, toda a cadeia alimentar integrada e interconectada até aquilo que seria uma base nacional. Portanto, na era global, não há dúvida absolutamente nenhuma que nós temos desafios que são globais, complexos, verdadeiramente multidimensionais e que devem estar interconectados com aquilo que é um sistema com vários atores que convergem neste ecossistema. E ele tem, de facto, o locus na incerteza, na urgência e na complexidade. E se não, vejamos que relativamente a esta complexidade, nós temos que atender àquilo que são as pressões do sistema alimentar. E o sistema alimentar é pressionado por inúmeras questões relativa desde logo à evolução demográfica e ao envelhecimento da nossa população, em que seremos quase os 10 bilhões em 2050, com a população extremamente envelhecida, 70% concentrada em zonas urbanas e a complexidade que isso traz aos desafios logísticos das cadeias de abastecimento. Cada vez mais temos que ter, como referi há pouco, uma eficiência nos recursos para produzir e fazer face ao aumento de produção de calorias para toda esta população. Ter presente que as alterações climáticas não são um mito, são uma realidade que tem um impacto gigantesco e que importa, de facto, cumprir a neutralidade carbónica, as tecnologias emergentes, que já falámos aqui hoje, e que cada vez mais a internet das coisas, o machine learning, o blockchain, tudo isso é fundamental para nós. Não podemos cruzar os braços e temos que perceber que a tecnologia pode jogar a nosso favor se nós fizermos aquilo que é a introdução de ética em todo um sistema em que nos pode tornar muito mais sustentáveis. E claro, naturalmente, estou com 12 minutos e 46. Certo, obrigada. E em relação às questões geopolíticas, em que as ações relativas à alteração da ordem mundial fazem com que fragmente a cada vez mais a cadeia de abastecimento. E é por isso que eu vos digo e reitero várias vezes, aludo a esta questão da alimentação se poder revestir como o conceito de arma, precisamente pela facilidade com que infraestruturas críticas de um determinado Estado podem ser atacadas e são vulneráveis. Há, portanto, que garantir que os processos transformacionais ao nível dos sistemas alimentares provoquem e proporcionem dietas seguras àquilo que serão os 10 bilhões. Em toda a cadeia nós temos que ter presente que a transparência é fundamental para gerar confiança e deve ser o fio condutor no sentido de que o sistema baseado no paradigma One Health em todas as políticas vai permitir introduzir a ética e garantir os vários aspectos. O comércio cada vez mais é global, transfronteiriço, com vários riscos e por isso nós também temos que perceber que estas
pressões que existem, há pressões negativas, como o aumento das manipulações, como o problema de pragas, doenças zoonóticas, mas temos aspectos positivos e é com foco na esperança e com foco no futuro que nós devemos olhar para a grande preocupação cada vez maior da população e das pessoas em relação àquilo que é os aspectos da alimentação saudável, da proteção do planeta e utilizar as tecnologias a nosso favor. Foram considerados 2 dias, o Dia Mundial da Alimentação desde 1969 e agora, mais próximo, em 2019, o Dia Mundial da Segurança Alimentar, precisamente para percebermos que os géneros alimentícios, os alimentos, são triangulados pelo vértice do ambiente, da nutrição e da segurança alimentar. Cada vez o mundo é mais global e perceber, de acordo com dados da OMS, que temos mais doenças transmitidas cada vez mais por alimentos. 1/10 das pessoas já padeceram de alguma delas e 420 mil pessoas morrem por ano, sendo que 125 mil são crianças com menos de 5 anos. Há que atender, de facto, as várias fases em que nós nos inserimos. Já estivemos preocupados na década de 60 e 70 de produzir muitos alimentos com muitos químicos. Demos cabo da biodiversidade, há que acordar, perceber que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são urgentes, estas estratégias integradas e não esquecer que a ética é fundamental para que todo o sistema consiga funcionar. Por fim, e a terminar, a percepção do risco, de facto, na comunicação dos riscos à população é fundamental para não deixar que a percepção alastre e que se criem crises verdadeiramente desnecessárias. Trago-vos apenas este último slide, que fiz a pergunta ao ChatGPT, quais eram as formas de ler a segurança na era global. Não há muito diferente disto e nós temos que perceber que estas ferramentas são de enorme utilidade. Há, de facto, as questões de abordar com a regulamentação internacional, a monitorização e o controle de qualidade, a rastreabilidade, que é um instituto imprescindível de garantir, de andar para a frente e para trás em relação aos alimentos, a tecnologia, a educação, o awareness, a consciencialização e a cooperação internacional. Brindemos pela paz porque continuamos em guerra. Muito obrigada.